A palavra da cruz, loucura e salvação. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. O que é a loucura indicada nesse texto? É algo que foge ao controle da razão, é algo irracional para determinado pensamento, para determinada pessoa. Não posso acreditar nisso, não posso aceitar isto, é loucura demais para mim. E quando pensamos que Deus enviou seu próprio Filho para vir e morrer na cruz, pagando pelo pecado da humanidade, claro que não é fácil e será chamada de loucura essa atitude. Como pode Deus agir desta maneira com o seu próprio Filho? Então essa loucura estará em muitos corações, e aqui nós aprendemos algo que define bem isso dentro da palavra de Deus, que a morte, o sacrifício de Cristo na cruz será loucura para alguns e será a salvação para outros. Mas o mais importante aqui é isso, que foi Deus que escolheu fazer desta maneira. Não há sabedoria humana, não há pensamento humano que possa explicar isso. Pode até não ser aceitável para a visão humana, humanística, do que aconteceu com Cristo morrendo naquela cruz, mas Deus preferiu agir desta forma através do sacrifício do seu Filho Jesus. Diz o texto, certamente, corretamente se afirma que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, para aqueles que não têm a salvação, que não aceitam esse caminho. Quem sabe se fosse para pagar com dinheiro, se fosse pelas boas obras, se adquirir a salvação, se adquirir uma vida eterna. Mas tem pessoas que não acreditam nem na ressurreição, não acreditam na vida depois da morte, então não há interesse nenhum. É loucura acreditar em Jesus Cristo, é loucura pensar que alguém tenha morrido na cruz em seu lugar. Mas diz a palavra, o próprio Deus, que é para aqueles que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus, é a manifestação de Deus, é a escolha de Deus salvar pessoas mediante o sacrifício de Jesus. Isso vem de Deus, da sabedoria de Deus, aniquilando a sabedoria humana, o conhecimento humano, que gostaria que fosse de uma outra maneira, que até se acreditassem na vida eterna deveria ser ganha de uma outra maneira. É loucura, portanto, para muitos, mas infelizmente é para aqueles que se perdem. Temos então que nessa loucura da pregação da cruz de Cristo, da mensagem da cruz, muitos se perdem. É nessa loucura, da mesma forma que nós somos salvos, nós o que cremos. Eu creio nisto, que para muitos é loucura de que alguém tenha morrido na cruz em meu lugar. Não é alguém comum, não é outro ser humano como nós, mas foi o Filho de Deus, o próprio Deus que se encarnou em Jesus Cristo, nos visitou, teve a morte de cruz, mas teve a ressurreição. Isso nos dá vida, nos dá esperança, nos dá vida eterna. Então, loucura para alguns, salvação para outros que creem. O primeiro ponto que queremos destacar, além dessa introdução,
é que a sabedoria humana de nada vale para a salvação. Não há meios humanos que consiga fazer isso. Há nesse mundo pessoas intelectuais, pessoas sábias, com certeza pela ciência, pelos estudiosos, os professores, daqueles que retêm um grande conhecimento, que estudam nos livros, que estudam na experiência e adquirem realmente muito conhecimento e colocam isso em livros que servem para outras gerações, e essa outra geração vai ficando até mais sábia, adquirindo muito conhecimento, mas isto de nada vale para a salvação. Certa vez passou pela nossa igreja alguém que se diz ter sido convertido e que aceitou os caminhos, começou a participar conosco, mas ele estava estudando medicina, e a medicina tem muito disso, da ciência, do que eles podem fazer, e rejeitam religião, rejeitam a fé. Tem que ser a coisa prática, a coisa da operação, a coisa da intervenção, a coisa do remédio, dos aparelhos, e eles se firmam muito nisto. E essa pessoa então se formou médico, e o que aconteceu, lembrando o seu passado, onde ele deixou os caminhos do Senhor, e até disse brincando que o batismo que ele se permitiu foi apenas um banho que ele tomou ali, não tinha validade nenhuma para a sua vida. Agora ele era um doutor, um formado na medicina. Era uma loucura aceitar que alguém tivesse morrido no lugar dele, era uma loucura se reunir em igreja e proclamar o nome desse Cristo. E é exatamente isso que a Bíblia nos diz, versículos 19 e 20 desse texto de 1 Coríntios, capítulo 1, pois está escrito, eu fico com a palavra de Deus, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. A salvação não é para todos. Claro que existe cientista, pessoas de grande conhecimento que aceitam a Jesus, isso é possível, mas eles têm também essa sabedoria, essa inteligência para entender o plano de Deus para as suas vidas, para a humanidade. Não tem problema com isso, mas para aquele que não aceita, para aquele que considera uma loucura tudo isso, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba, aquele versado na lei? Onde o inquiridor deste século ou de qualquer século, porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Ser sábio para as questões do mundo serve para viver neste mundo, para as atividades desse mundo, progredindo sim, e é muito bom, pessoas sábias que fazem uma vacina, pessoas sábias, professores que vão ensinar outros, porque retêm o conhecimento, mas diante de Deus, esta sabedoria é nula, é vã. Não pode alguém, por sabedoria, adquirir a vida eterna. Quando Jesus esteve aqui na terra, ele escolheu 12 discípulos e eram pessoas simples, pescadores. Tínhamos outros com algum conhecimento. Temos aquele que escreveu um evangelho e o livro de Atos, Lucas, que era um médico amado, mas um médico convertido. Para ele não era loucura o que Paulo pregava, o que Paulo anunciava.
era o poder de Deus para a salvação e ele abraçou isso, mesmo com todo o seu conhecimento. Nicodemos lhe chamou a atenção a atuação de Jesus Cristo. Ele era um político daquela época, um homem conhecedor das leis, um homem ali que era o senador do seu tempo, e hoje nós temos os nossos senadores, os deputados, mas esse conhecimento, essa oratória que se tem, não leva ninguém à salvação, e para eles também é uma loucura o sacrifício de Cristo naquela cruz. Mas Deus escolheu fazer isso, escolheu um grupo simples, escolheu a nós, na nossa simplicidade. Então não deve ser barreira o conhecimento, a sabedoria, mas Deus aniquilou tudo isso. Ninguém alcança a salvação pela sua própria sabedoria, mas o poder de Deus se evidencia no que Cristo fez e se aceita pela fé. Nós o que cremos? Cremos nessa loucura do que Deus fez com o seu Filho, o sacrificando na cruz em nosso favor. Isto é salvação para nós. O segundo aspecto que nós queremos destacar: os salvos creem na loucura da pregação. Versículo 21, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprouve a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Quem está aqui ordenando estas coisas é o próprio Deus. Na sabedoria de Deus, esta sim, grandiosa, majestosa, soberana, escolheu que a sabedoria do mundo não levaria ninguém à salvação, mas, por outro lado, resolveu na sua sabedoria salvar os que creem exatamente nessa loucura da pregação. Muitos não querem ouvir a pregação do Evangelho, lhe é uma loucura, não querem deixar o seu jeito de ser, o seu ritmo de vida, as suas crenças. Então, mesmo para nós que cremos, a mensagem da cruz é uma loucura, mas nós aceitamos essa loucura, essa coisa estranha, diferenciada do sacrifício de alguém naquela cruz, e sabemos que somente poderemos chegar a Deus através de Jesus, através dessa loucura, através dessa pregação da mensagem do Senhor Jesus Cristo. É o único caminho. Para os que se perdem, loucura pura, mas para nós que cremos é salvação no poder de Deus, na sabedoria de Deus, que escolheu este caminho. Ele só aceitaria o sacrifício do seu próprio Filho, do seu sangue derramado para salvar. E aí temos uma atitude de fé, a fé que vem do Senhor, e somos salvos e reconhecemos e aceitamos essa loucura da pregação, mas que significa a nossa salvação. Uma terceira coisa, os não salvos querem algo diferente. Versículo 22. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Então ele coloca aqui dois povos, dois pensamentos. Para os judeus, o perfil do Messias, que por sinal eles esperam até hoje, crendo que virá esse Messias, deveria ser um rei poderoso, capaz de fazer sinais e maravilhas, e não de um homem que tinha sido considerado um criminoso e que foi morto na cruz. Olha só a visão dos judeus para o Messias. Deveria ter estas características espetaculares,
Então os judeus pedem sinais. Hoje muitos crentes também só vão crer se tiver sinais, e não é assim que o Senhor está nos ensinando. Os judeus faziam isso, como os gregos buscam sabedoria. Nós temos aí os filósofos gregos, Sócrates, Platão, Aristóteles, que com toda a sua sabedoria, com toda a sua filosofia, não levou os homens a Deus. Filosofaram e muito, mas não levou para perto de Deus. Os gregos também não viam em Jesus nenhuma característica dos reis mitológicos que eles tinham. Vários e vários deuses, cada um agindo numa esfera da natureza, deste mundo, no governo de todas as coisas do universo, e todos juntos em harmonia para o bem da humanidade. Até tem aqui Zeus, só a troca do Z pelo D. Zeus é o Deus dos deuses para os gregos. E Jesus não se encaixava, porque esses deuses tinham poderes, esses deuses tinham falhas também, como são os humanos, que Jesus Cristo não tinha falha nenhuma. Jesus operou sinais e maravilhas, mas por ter morrido na cruz, isso foi uma loucura. Eles não aceitavam de forma alguma, e diziam os gregos, como alguém que pregou a humildade pode ser o Messias. Querem o Messias da guerra, o Messias libertador, e não Jesus que veio pregar a paz, veio pregar o amor, veio anunciar o próprio Deus, o seu Pai, veio nos resgatar dos nossos pecados. Então isso passa a ser uma loucura para esses sábios, para esses filósofos, mas é poder de Deus para nós que cremos e somos salvos. E daí vem em quarto lugar, qual é a nossa pregação? Versículo 23, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Esta é a minha pregação. Hoje, no culto de ceia, da celebração da ceia do Senhor, da comunhão que temos com Deus e com os irmãos, nós estamos anunciando Jesus Cristo, anunciando a sua morte, anunciando o seu sacrifício, pagando o preço em nosso lugar. Nós pregamos o Cristo crucificado, pregamos o seu corpo moído naquela cruz, pregamos o seu sangue vertido, o pão e o vinho, simbolismo do corpo e do sangue de Cristo. E isso tudo era escândalo para os judeus. E eles, se apegando à lei, maldito o que for colocado no madeiro, maldito aquele que vai para a cruz. Então Cristo se fez maldição por nós, e eles tinham Jesus como maldito porque foi crucificado, não serviria para eles. Então era um escândalo para os judeus. Jesus, que também era judeu, querendo salvar a humanidade, foi rejeitado pelos seus, foi tido como loucura. É loucura o que ele está fazendo. Então, para o grupo judeu era um escândalo, para o outro grupo, os gentios, para o restante da humanidade, era uma loucura. Olha só o que Deus, na sua sabedoria, determinou fazer. E o que vale é a sabedoria de Deus, não a sabedoria humana. Versículo 24, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, tanto judeus como gentios, é sinônimo aqui, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. É pela fé, eu aceito, é graça de Deus,
O que foi feito ali foi algo maravilhoso, que enche o meu coração, enche o meu ser. É uma loucura, sim, é uma loucura essa pregação, essa mensagem do Cristo ensanguentado naquela cruz, mas é poder de Deus, é sabedoria de Deus, é isso que eu prego, é isso que dá salvação para nós. Eu volto a falar, fico com a sabedoria de Deus, com a escolha de Deus, do que a rejeição e a loucura daqueles que rejeitam o que Cristo fez, morrendo naquela cruz. E um quinto aspecto que nós queremos ver aqui, para quem é uma loucura? A Bíblia diz, é para o homem natural, está lá em 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. A Bíblia cita 3 tipos de homens: esse homem natural, que simplesmente está aqui no mundo, nasce, cresce e morre, é um homem natural, não aconteceu nada na vida dele. Temos o homem espiritual, que é aquele convertido, arrependido dos seus pecados, que caminham com Cristo, que abraçam a mensagem da cruz, que amam esta mensagem e vivem na palavra, vivem na oração, vivem no amor. É o chamado crente espiritual. E a igreja de Coríntios faz bem essa distinção daquele que é um homem espiritual, daquele que é um salvo homem espiritual, vivendo cada vez mais na santificação, vivendo cada vez mais uma vida da prática da palavra de Deus. É o praticante mesmo desta palavra. Mas o próprio Paulo fala lá em Coríntios que havia o homem carnal, um crente carnal, e esses existem também na igreja. Paulo, o apóstolo Paulo, chamou todos de santos, mas fez essa distinção daquele que era espiritual, daquele que era carnal, que estava lá na igreja, mas tinha questões sensuais, questões de querer ser mais que os outros, problemas de uma igreja que até era muito conhecida por ser carnal, tendo partidarismo: eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, não, eu sou de Cristo. Divisões nessa igreja, mas eram pessoas que estavam ali, que tinham temor de Deus, eram salvos, só que não conseguiam seguir firmemente o caminho. Coisas materiais, carnais, dificultavam para que eles pudessem ser crentes espirituais. E o apóstolo Paulo também nos ajuda nessa questão, é que não devemos rejeitar aquele que é débil na fé, que acha que não pode comer isso, que não pode fazer aquilo. Ora, tem pessoas que são deficientes na fé, mas esses que são fortes, são espirituais, devem saber viver com estes também, porque Deus ama tanto um quanto o outro. Mas aqui fala do homem natural, esse que é o ateu, esse que pode ter muito conhecimento, muita sabedoria humana, mas não tem nada de conhecimento das coisas de Deus. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito, não aceita que Cristo foi conduzido pelo Espírito, foi ressuscitado no Espírito, porque são coisas espirituais. Eles não conseguem enxergar pelos olhos da fé, não conseguem ver o plano de Deus, a vontade de Deus sendo ali executadas, porque eles são loucura. É loucura para eles o que Deus faz, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. São coisas espirituais.
Então o homem natural não tem essa visão, não consegue chegar, não consegue enxergar por um lado espiritual, porque eles não têm o Espírito, não vivem no Espírito. O crente é conduzido pelo Espírito, deve andar no Espírito. Então nessa distinção é dito que eles não sabem nem discernir o que é espiritual, rejeitam tudo é loucura. Mas para nós, homens espirituais, homens que muitas vezes falhando, mas cremos, as nossas denominações que temos são diferentes em doutrinas, em aspectos de relacionamentos, aspectos de entendimento das coisas da palavra, mas nós respeitamos aqueles que basicamente creem em Jesus Cristo, que passaram por um batismo nas águas, que conseguem discernir o que é certo e o que é errado, muitas vezes sabendo que gostariam de fazer as coisas de forma mais correta e não conseguem. Todos nós temos essa luta. Muitas vezes nos achamos aqui crentes carnais também, a palavra mais dura, na falta de amor, na falta de consideração, mas sempre o Espírito nos convence dos nossos pecados, nós nos arrependemos, Deus nos perdoa, mas é bom ser esse crente espiritual. Nós lemos lá em Romanos 1,16 acerca desse Evangelho, da maneira que ele é, o Cristo crucificado, mas claro, o Cristo que ressuscitou dentre os mortos, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Poder de Deus para a salvação. É uma loucura, é uma pregação louca, mas é a mensagem de salvação, na atitude de aceitarmos, de nos convertermos para isto. E falando da sabedoria de Deus, que é o que nós queremos exaltar aqui, é perfeita a palavra, os desígnios de Deus, tudo ele faz de forma bela, complexa, completa, e diz assim esse texto, como são grandes as riquezas de Deus, como são profundos o seu conhecimento e a sua sabedoria. Quem pode explicar as suas decisões? Quem pode entender os seus planos? Como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Quem já deu alguma coisa a Deus para receber dele algum pagamento? Pois todas as coisas foram criadas por ele, e tudo existe por meio dele e para ele. Glória a Deus para sempre. Uma coisa eu sei, que na sabedoria divina, Deus escolheu este caminho de enviar o seu Filho, até por amor à humanidade, sacrificou o seu próprio Filho. É o único caminho que ele aceita, é o caminho ensanguentado da cruz. Esta é a formação da igreja, essa é a mensagem cristã, vindo dali a ressurreição ao terceiro dia, e que Cristo está vivo hoje. Na sabedoria de Deus, ele escolheu fazer assim. É loucura para aqueles que se perdem, é loucura para nós, mas nós aceitamos e nós cremos que este é o propósito de Deus, é a vontade de Deus, é a maneira de Deus, e isso reverte para os que creem em salvação. Graças a Deus, e que nesse momento de ceia, de celebração, que isso esteja bem forte nos nossos corações, que eu tenho Jesus como meu Salvador, como aquele que morreu na cruz e pagou pelos meus pecados, e eu celebro de todo o coração esse amor de Deus, junto com os meus irmãos. É o pão, é o vinho,
suco de uva, é o corpo, é o sangue de Cristo, que foi a providência de Deus, foi o caminho que Deus escolheu na sua sabedoria para me dar a salvação. Que Deus nos dirija neste entendimento. É uma loucura? Sim, é difícil de entender? Claro, mas será perdição para esses que somente acham que é uma loucura e que não abrem o seu coração para aceitar. Mas para nós é salvação no poder de Deus. Se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim. Sim, eu amo a mensagem da cruz, levo eu a vou proclamar, levarei eu também minha cruz, é por uma coroa a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, é morrer eu a vou proclamar, levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santidade.